A neve negra começou a cair antes do primeiro cadáver aparecer. O guerreiro estava ajoelhado na neve, segurando uma espada quebrada contra o peito. Nenhuma ferida, apenas olhos abertos, olhando para o vale abaixo. Então Conan ouviu. Respiração, lenta, gigantesca, como se algo colossal dormisse sob as montanhas. Quando ergueu os olhos, viu milhares de corpos espalhados até o horizonte. E uma cidade negra ainda viva no centro da tempestade. Naquele instante, Conan entendeu. Havia chegado ao pior lugar do mundo para morrer. O vento começou antes do cheiro. Conan percebeu isso ainda nas montanhas. O aço em sua cintura vibrava de forma estranha, enquanto a névoa subia entre as pedras negras, grossa como fumaça saindo de uma fornalha enterrada sob o mundo. Nenhum pássaro cruzava aquele céu, nenhum animal deixava rastros. Até o vento parecia evitar tocar as rochas daquele lugar. Mas os mortos estavam ali, centenas deles, espalhados pela subida da montanha, guerreiros congelados em posições impossíveis, alguns ajoelhados, outros abraçados às próprias espadas, outros com os dedos cravados na terra seca, como homens que tentaram fugir rastejando antes de enlouquecer. Nenhum corpo possuía sinais de batalha, nenhuma ferida, nenhum sangue, apenas olhos abertos, olhos secos. Olhos de homens que morreram vendo algo que não deveriam ter visto. Conan parou diante de um cadáver coberto por armadura enferrujada. O guerreiro segurava um medalhão partido contra o peito. O cimério arrancou o objeto da mão do morto. O metal ainda estava quente. Aquilo fez sua expressão endurecer. Nenhum cadáver deveria estar quente depois de tantos anos. A névoa soprou novamente. E então Conan ouviu. Não um grito, não passos, mas um som pesado e distante, respiração lenta, profunda, como algo colossal dormindo sob as montanhas. O bárbaro apertou o cabo da espada e continuou andando, porque homens como Conan não recuavam diante do desconhecido. Eles avançavam, mesmo quando o próprio mundo parecia pedir que não o fizessem. A trilha terminou horas depois. E o vale apareceu diante dele. Conan já havia atravessado reinos destruídos pela guerra. Já vira cidades devoradas por pestes. Já caminhara entre pirâmides construídas com ossos humanos. Mas aquilo parecia errado para a própria realidade. O vale inteiro estava coberto por corpos, milhares, talvez dezenas de milhares, espalhados até onde os olhos conseguiam alcançar. Exércitos inteiros, todos mortos na mesma direção, todos olhando para o centro do vale, como homens hipnotizados por algo impossível. No coração daquela vastidão de cadáveres erguia-se uma cidade, ou o que restava dela. Torres quebradas, muralhas afundadas, templos negros inclinados como dentes podres e, acima de tudo, uma gigantesca estátua, tão colossal que parecia tocar as nuvens, um Deus sem rosto, sentado sobre um trono de pedra, esperando. Conan sentiu algo raro, desconforto, não medo, nunca medo, mas a sensação de que aquele lugar existia fora da ordem natural do mundo. O silêncio era pesado demais, o ar parecia espesso, até respirar exigia esforço. Enquanto avançava pelo campo de cadáveres, Conan percebeu outra coisa. Os corpos não estavam totalmente mortos. Alguns moviam os dedos lentamente, outros tremiam os olhos, alguns respiravam. Respirações rasgadas, fracas, mas vivas. O cimério parou diante de um velho soldado encostado numa lança quebrada. Metade do rosto do homem havia apodrecido. Mesmo assim, seus olhos se moveram em direção a Conan. "Vá embora!" A voz saiu seca como areia. "O que aconteceu aqui?" perguntou Conan. O velho começou a rir, um riso fraco, desesperado. "Nós morremos, mas ele não deixou." O homem começou a chorar sangue pelos olhos. "Ninguém consegue partir daqui." Então sua cabeça caiu lentamente para o lado, mas o peito
continuou respirando. Conan se afastou em silêncio. A cidade morta o observava. Ele podia sentir, como se as próprias pedras estivessem conscientes. As portas principais estavam abertas. Nenhum guarda, nenhuma sentinela, apenas escuridão. O bárbaro entrou. As ruas estavam cobertas de esqueletos sentados contra as paredes. Alguns seguravam crianças, outros seguravam símbolos religiosos partidos, e todos olhavam para o mesmo lugar, o templo no centro da cidade. Conan caminhou devagar. Sua espada permanecia desembainhada. O som de sua respiração ecoava entre os corredores destruídos. Então algo surgiu entre as sombras. Um homem, ou o que um dia havia sido um homem, alto, magro, coberto por mantos rasgados. A pele cinzenta pendia dos ossos, mas os olhos estavam vivos, inteligentes, antigos. Outro guerreiro. A voz parecia cansada demais para existir. Conan ergueu a espada. Saia do meu caminho. A criatura sorriu. Você ainda acredita que existe caminho? O bárbaro avançou sem responder. A espada atravessou o peito da criatura facilmente, mas nenhum sangue saiu. O homem apenas olhou para a lâmina atravessando seu corpo e começou a rir. Nós tentamos morrer milhares de vezes. Conan puxou a espada. A criatura caiu de joelhos, ainda sorrindo. Ele não permite. Então algo aconteceu. As sombras ao redor começaram a se mover. Figuras surgiram nos corredores, centenas delas. Homens, mulheres, crianças, todos apodrecidos, todos vivos, todos olhando para Conan. O bárbaro recuou lentamente, não por medo, mas porque finalmente compreendeu. Aquele lugar não era amaldiçoado pela morte, era amaldiçoado pela impossibilidade dela. Os cadáveres começaram a se aproximar, passos lentos, olhos vazios, braços estendidos. Conan rugiu e avançou contra eles. A espada cortou braços, cabeças, peitos, mas os corpos continuavam vindo. Os mortos não gritavam, não fugiam, não sentiam dor, apenas caminhavam, como homens implorando por libertação. Conan esmagou um crânio com o cotovelo e abriu caminho brutalmente pelas ruas, enquanto dezenas de mãos tentavam segurá-lo. O templo surgia à frente, gigantesco, negro, construído com pedras tão antigas que pareciam ter sido arrancadas do início do mundo. O bárbaro atravessou os portões e finalmente viu o Deus. Ele estava vivo, preso sob o chão do templo, colossal, imenso além da compreensão humana. Correntes gigantescas atravessavam sua carne petrificada. O corpo parecia metade montanha, metade criatura, e respirava. Cada respiração fazia o templo inteiro tremer. Ao redor da entidade, milhares de sacerdotes mortos permaneciam ajoelhados, ainda rezando. Mesmo depois de séculos, Conan observou o horror em silêncio. Então, uma voz surgiu dentro de sua mente, profunda, antiga, cansada. Mate-me. O cimério apertou a espada. A criatura abriu lentamente os olhos. Olhos enormes como luas negras. Eles me adoraram por medo da morte. As correntes estremeceram. E eu os amaldiçoei com a vida eterna. Conan viu os sacerdotes começarem a se mover. Todos ergueram lentamente a cabeça ao mesmo tempo. Agora, eles imploram pelo fim. A criatura respirou profundamente. O templo inteiro gemeu. Mas eu também não posso morrer. Conan sentiu algo raro, piedade, não pelo povo, não pelos sacerdotes, mas pela própria entidade. Aquilo não era um deus, era uma prisão viva, uma criatura esquecida pelos próprios criadores, condenada a existir eternamente. A voz voltou, mais fraca. Quebre as correntes. Os sacerdotes começaram a se levantar, milhares deles, olhos vazios fixos no bárbaro. Conan entendeu imediatamente. Se libertasse aquela coisa, o mundo inteiro morreria.
Mas se não libertasse, aquele vale permaneceria condenado eternamente. Os mortos começaram a avançar, lentamente, em silêncio. Conan olhou para a espada em sua mão, depois para o Deus acorrentado, depois para os homens que imploravam pela morte sem conseguir alcançá-la. E naquele instante, o cimério compreendeu algo que civilizações inteiras jamais entenderiam. Existem destinos piores que a morte, muito piores. Conan rugiu furiosamente e correu em direção às correntes, não para libertar a criatura, mas para destruir o templo inteiro. A espada encontrou a primeira coluna. O impacto fez a estrutura tremer violentamente. Os sacerdotes começaram a gritar. Um som horrível, um som de homens desesperados vendo sua única esperança desaparecer. Conan destruiu outra coluna, depois outra. O teto começou a ruir. Pedras gigantes despencaram do alto. As correntes se romperam parcialmente enquanto o deus urrava abaixo da terra. O vale inteiro tremeu. Os mortos caíram de joelhos. E pela primeira vez em séculos, pararam de respirar. Conan correu entre os desabamentos enquanto o templo inteiro desmoronava sobre a criatura enterrada. O último som que ouviu antes de escapar da cidade foi a voz do Deus. Não de raiva, não de ódio, mas de alívio. Quando o cimério alcançou novamente as montanhas, o silêncio havia desaparecido. O vento soprava normalmente. Os pássaros haviam voltado. E pela primeira vez desde que chegara naquele vale, o mundo parecia vivo outra vez. Conan olhou uma última vez para trás. A cidade havia desaparecido sob poeira e pedra. Então o bárbaro virou as costas. Porque homens como Conan sabiam algo que reis, sacerdotes e impérios jamais aceitariam. Há horrores tão antigos que até os deuses imploram pelo esquecimento.